Revista Justiça. Debate. E na última sexta-feira, dia 16, o Senado fez uma homenagem à terapia conhecida por constelação familiar, que desde 2018 faz parte das terapias integrativas e complementares oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, no rol das práticas integrativas e complementares. A prática também vem sendo adotada pelos tribunais estaduais como forma de solução de conflitos, especialmente na área do direito de família. Vamos conversar agora sobre constelação familiar com a terapeuta especialista nessa prática, Selma Flávio. Selma, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio. E também está conosco a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Um prazer estar novamente falando com vocês aqui na Rádio Justiça. Selma, antes de mais nada, é interessante você explicar para o nosso ouvinte, afinal, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi criada por Bert Helling. Para quem não sabe quem é Bert Helling, ele é um terapeuta alemão internacional, conhecido de várias esferas terapêuticas. Ele tem vários best-sellers sobre relacionamentos e pessoas. Já ganhou o prêmio Nobel dentro da terapia de medicina integrativa. É estudioso em todas as áreas, principalmente na filosofia, teologia e pedagogia. E nessa área, ele descobriu a constelação familiar através de um estudo das tribos Zulus. Ele foi como missionário e observou que existia algo mais além do sistema, porque na tribo eles têm o hábito de reverenciar os ancestrais, de reverenciar quem veio. Então, ele conseguiu observar através disso e através do campo do fenômeno, da fenomenologia, ele percebeu que nós podíamos enxergar além do que os olhos veem. E, a partir daí, ele desenvolveu através das técnicas de bonecos ou psicodrama, muito semelhante a isso, a constelação familiar. Nesse legado deixado por Bert Hellinger, que nos deixou em setembro de 2019, Selma, você acredita que esse tipo de procedimento ele é eficaz, então, nesses conflitos familiares, nesta parte que envolve divórcio, guardas das crianças? Totalmente, Sérgio, porque quando nós olhamos para essa dinâmica com os olhos da constelação familiar, nós enxergamos o que está oculto. Se mostra uma dinâmica que a pessoa quer mostrar uma personalidade que ela não é, ela quer mostrar um movimento que não é, e através desse movimento do sistema, a gente consegue enxergar o que está oculto, mas no ponto de vista positivo e curador. Doutora Ana Brocanello, como foi o contato da senhora com a constelação e como foi esse entrosamento dela com o direito? A primeira vez que eu vi constelação, Sérgio, foi dentro do próprio Tribunal de Justiça, num processo que eu tinha bem antigo, em 2016 ou 2017, não me recordo, que fomos convocados a resolver, tentar fazer uma audiência de conciliação. Veio para a gente como uma audiência de conciliação, mas na realidade era a prática de uma constelação familiar, né? Era voluntário, quem que gostasse, né, de quem gostaria de participar daquele sistema, daquela prática nova, poderia. Então foi o meu primeiro contato. Depois, a partir de vivências particulares mesmo, eu acabei tendo contato, tanto sendo constelada, né, sendo parte, fazendo uma constelação para minha vida particular, como ajudando como peças, como que a gente chama, né, dentro da constelação, sendo parte também do sistema de outras pessoas. Temos o Dr. Sam Storck, que é juiz e também é um dos precursores da constelação. Mas, doutora Ana, quais tribunais que já implantaram esse sistema de constelações familiares como alternativa nesses conflitos de família? Nós temos dentro do Brasil, Goiás, São Paulo, claro, Rondônia, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amapá e, recentemente, Minas Gerais aderiu a esse sistema. E, Selma, quais são os cuidados necessários para que esses sistemas tenham uma eficácia mesmo? O maior cuidado, Sérgio, é o respeito pelo outro, principalmente a humildade.
porque a constelação familiar, ela não foi criada para ser julgada, muito pelo contrário, ela para julgar o outro, ela foi criada para você compreender através de uma esfera para um bem maior. E quando isso é revelado, existe a paz e a tranquilidade entre os opostos ou entre as questões, enfim. Doutora Ana, a senhora acredita que o judiciário está preparado para essas soluções alternativas de conflitos? Ainda precisa evoluir, né, Sérgio? Assim como a mediação e a arbitragem, que também são soluções alternativas de conflitos que foram colocadas. Hoje, aqui dentro do Tribunal de São Paulo, os Sejusques, né, que são centros justamente praticantes dessa mediação, que tentam realizar a primeira audiência que seja uma mediação entre as partes, para ver se ela nem chega a ser julgada pelo juiz, entende? Elas ainda têm algumas falhas dentro desse sistema, né? Então, não existem muitas vezes pessoas especializadas, não existe o olhar carinhoso como a própria Selma disse. Então, a gente precisa rever alguns resultados, algumas situações de respeito, de talvez mais vivência ou até mais treinamento para que isso seja eficácia. Assim como nós precisamos que o judiciário, através dos juízes, até mesmo dos promotores, tenham uma visão de que essas soluções alternativas, elas resolvem realmente o problema, porque elas tiram o que o nosso judiciário não consegue julgar. A partir do momento que a gente deixou de discutir culpa dentro de um divórcio, que são as questões de traição, quem deu causa àquele divórcio, a gente vê que as partes carregam ao longo dos processos, ao longo dos tempos, a mágoa, aquelas situações que não conseguem ser resolvidas emocionalmente. Nós temos muitas vezes uma sentença que ela resolve casos pontuais, porém ela não resolve os conflitos. Na grande maioria, principalmente nas questões de guarda, os problemas não estão em relação aos pais, aos genitores, em relação àquelas crianças. Está entre a conjugalidade, ou seja, aquela situação de casal que não foi resolvida. Então, a partir de uma situação, de uma mediação bem feita, né, dentro de um tribunal, quando faz uma mediação bem feita, quando a gente pega um mediador ali atento, sensível àquelas situações, a gente consegue reverter, a gente consegue passar a animosidade muitas vezes das partes. A constelação familiar vai ser da mesma maneira. Talvez a pessoa comece a perceber que aquela situação que ela está fazendo, ou ela está carregada de crenças, ou ela está carregada de situações familiares que ela vivenciou quando criança, né? Isso a Selma poderá explicar um pouco melhor, e que isto acaba gerando, né, conflitos que nem são inerentes àquele casal, são coisas trazidas de outro tempo. Bem feito, tudo sempre tem solução. E, doutora Ana, existe alguma estatística, então, a respeito da constelação no Poder Judiciário? Não é nada oficial, não existem estudos científicos feitos a partir da constelação. O que nós temos são indícios de que nos casos onde elas foram aplicadas, de que houve uma grande adesão e uma grande resolução desses conflitos. Lembrando que esses procedimentos, principalmente dentro dos tribunais de justiça, eles são realizados presencialmente, ok? Em sessões marcadas, com tempo, como eu disse, já através dos tribunais, através daquele setor, né? Eles escolhem alguns casos para serem levados a essa terapia alternativa, como nós falamos, porém, como teve a pandemia 2 anos fora, nós não tivemos aí, que eu saiba, soluções entre 2020 e 2021, e não escutei ainda ninguém dizendo que ainda foi reimplantada no ano de 2022, justamente porque vai precisar de uma nova engrenagem, de um novo recomeço para voltar a ser aplicado. Estamos conversando na Rádio Justiça sobre constelação familiar. Estamos tratando aqui desse assunto com as nossas convidadas, a terapeuta especialista nessa prática, Selma Flávia, e também a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Selma, já que a doutora Ana falou sobre a pandemia, as pessoas muito em casa, existe um lugar específico para que as pessoas possam fazer uma constelação? Ela não pode ser feita numa telechamada, por exemplo? Existe essa possibilidade ou tem que ser um lugar fixo, um lugar específico, e pode ser também num lugar público como um fórum? Sim, Sérgio, a constelação ela pode ser realizada online, tanto presencial
quanto virtual, né? Pode ser feita individualmente, através de bonecos, âncoras, ou em grupo. Ela também pode ser realizada em espaços terapêuticos, como também no fórum. O único cuidado é que isso seja feito dentro de um grupo que está ali para respeitar aquele trabalho, né? Porque se abre, vamos supor, faz público, mas muitas pessoas, uma esfera grande de pessoas que não tenham o mesmo afim, pode trazer distorção do movimento sistêmico. Doutora Ana, a senhora já fez também alguma constelação num escritório, num fórum, já participou? Como é que foi? Eu implantei durante um tempo dentro do meu escritório, eu sempre gostei muito de terapias alternativas, eu sempre gostei muito da visão, né, sistêmica, do olhar acolhedor dentro dos meus processos. Então, eu já fazia constelação antes mesmo do sistema ser implantado pelo Tribunal de Justiça. Isso a gente fornece muitas vezes ao meu cliente, a gente não faz isso com as partes, não envolve as partes contrárias, e a gente fornece ou até mesmo indica para eles e eles procurem, se eles gostarem ou não, de um profissional da sua confiança. Então, muitas vezes, do mesmo jeito que eu indico terapia para quase todos eles para aguentar, né, principalmente essas ações mais longas, para resolver, porque são, como eu disse já lá anteriormente, muitas vezes são questões mais internas do que necessariamente processuais. Então, eu deixo eles à vontade para escolher, mas indico também constelação quando eu vejo que o processo não vai, que a coisa não anda, a gente acaba ali indicando isso. Dentro do judiciário, doutora Ana, tendo a pessoa interesse, então, em constelar a ação dela, a quem ela deve procurar para realizar esse procedimento? A própria advogada, no caso a senhora? Então, eu procuraria, né, ela me procuraria, informaria que teria, a gente peticionaria isto ao juiz, procuraria, né, assim como a gente faz uma petição pedindo um estudo psicossocial, nós poderíamos requerer que seja feito desde uma mediação, uma audiência de mediação, até mesmo e aí a gente pode requerer que tendo a disponibilidade ali dentro daquele Sejusc, porque a maioria dessas constelações hoje também, aqui em São Paulo, são feitas dentro do setor de justiça, né, do Sejusc, que é responsável aí tanto pela conciliação como por essas terapias alternativas. Então, nós requeriríamos a este juiz que oficiasse o setor e, diante da disponibilidade de horário e de profissional, se pudesse, nós gostaríamos. E a gente encontra até, desculpa, Sérgio, mas nós encontramos a sensibilidade dentro do judiciário, principalmente dos juízes de famílias, de varas especializadas, nós às vezes encontramos isso e eles acham isso ótimo que seja feito um olhar diferente, porque eles sabem que uma sentença muitas vezes não põe fim a um caso. Neste caso, doutora Ana, só para entender melhor, é feito esse pedido para o juiz e ele faz o quê? Ele determina espaço, local, convoca as partes, tanto um lado como o outro, como é que funciona? Não, ele vai mandar um ofício, né? Ele vai oficiar, mandar uma mensagem através de um documento interno deles ao setor responsável. Não é feito pelos juízes, exceto este magistrado que você já comentou, salvo engano, ele é de Salvador, que ele realiza ele mesmo esses procedimentos, porque ele é constelador, que nós chamamos, mas a grande maioria é feito por um outro setor. Então, ele manda um ofício e pede que esse setor disponibilize o lugar, agenda, horário, informe dentro do processo para que as partes sejam intimadas. Então, o retorno nem sempre é imediato, né? Feito, eu quero hoje, vai acontecer hoje. Normalmente, se tem ali um prazo e a verificação de agenda e disponibilidade do serviço. Selma, acredito que estamos falando sobre o juiz Sami Storck. Foi ele que trouxe a constelação familiar dentro do judiciário? Sim, foi ele é o autor da expressão direito sistêmico, ele é o pioneiro na utilização das constelações familiares no sistema judiciário. Inclusive tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim, o essencial é invisível aos olhos. E nesse caso, Selma, já que estamos falando da constelação, ela pode ajudar em outras situações ou apenas nessas questões que envolvem os litígios, as disputas judiciais? Ela é muito mais abrangente, Sérgio, desde a saúde, da pedagogia sistêmica, da saúde física e da saúde mental. Quando existe um conflito dentro de um sistema familiar, ele não está só
ali, pontualmente, dentro daquele sistema, existe toda uma história atrás que ela precisa ser olhada para poder ser cuidada. Uma questão muito simples que parece que só acontece quando tem um divórcio, que é a alienação parental, por exemplo. A alienação parental, ela acontece muito antes do divórcio. Muitos pais colocam um filho um contra o outro para poder ter a manipulação, para poder crescer sobre o outro, para poder corromper, né, uma relação. E aí é onde mora o grande perigo e um grande conflito para a cabeça das crianças e dos adolescentes. Muitas crianças se colocam à disposição nesse casal, tomando partido, e a mãe que conflitua com o pai, desmerecendo esse pai, ela pode estar tirando a força do filho para vencer na vida. Ele nunca vai se jogar ao mundo, ele nunca vai ter coragem de abrir um negócio, ele nunca vai ter coragem de construir algo, e até mesmo de não construir uma família, porque ele está alienado, ele está de aliança com a mãe. Então, são papéis trocados, equivocados, que pode gerar um grande distúrbio e uma grande dor de cabeça futuramente. E a constelação consegue reverter isso, Selma? Olha, Sérgio, falar a palavra reverter, ela é muito pesada. Eu diria que vai te mostrar um foco diferente sobre um novo ângulo, e isso pode sim ser reorganizado a partir desse olhar. Porque o garoto, ou tanto o menino quanto a menina que está fora do seu papel, fora do papel da criança, fora do papel do filho, quando a mãe consegue perceber isso e quando o pai consegue perceber isso, então ele vai permitir que esse filho fique no lugar de filho. Como o filho já adulto que procura a constelação, ele vai perceber que ele está carregando o que não é dele. Ele vai perceber que ele está querendo fazer movimentos que não compete. Então, isso faz com que comece a dar nó na vida. Né? Eu vou sofrer como a minha mãe, passa a vida inteira sofrendo. Eu vou dar errado como a minha família, passa a vida inteira dando errado como a família. Ou vou ser alcoólatra, como o meu pai, que foi excluído por ser alcoólatra. Então, ele vai fazer esse papel para poder trazer o pai de volta. Então, é um nó. Não é o que chamamos de emaranhados. E quando existe esse emaranhado, a gente tem que puxar o primeiro fio. Puxando o primeiro fio, vai reverberando o resto da vida. A alienação parental, que já foi tema até de nossas entrevistas, né, doutora Ana Brocanello? Como a senhora também passa a ter esse entendimento da alienação parental pela visão da constelação familiar? É perfeita a colocação da Selma. Tem a doutora Glícia Brasil, para quem não conhece, ela é a chefe da psicologia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela que traz um tema tão diferente dentro hoje, né, para o mundo jurídico, da questão da alienação parental. Ela fala exatamente isso que a Selma está falando, através de um outro olho, né, através de outros olhos da psicologia, de justamente colocar que a alienação parental vem muitas vezes de crença, vem muitas vezes da vivência, vem nessa escolha do filho para qual lado, e isso como reverbera na família e naquele adulto, naquela criança. É fabuloso ver ela falando, e é bem nesse sentido mesmo. A gente começa a estudar, né? Pelo menos, Ana, comecei a estudar as questões de psicologia, trazer coisas alternativas para dentro do escritório, porque simplesmente dentro dos livros de direito, ou até mesmo dentro do nosso Código Civil, a gente não explica alguns tipos de relação, alguns tipos. Tem gente que entra num processo para resolver uma situação. Tem gente que entra num processo para brigar pelo resto da vida, porque é a maneira que ela entende de contato com o outro. E isso é muito triste, é muito doloroso. E a gente, como profissional do direito, acaba ficando frustrado, permanecendo ali num lugar impotente, porque a gente não consegue resolver. A gente arranja uma solução para o problema e a pessoa arruma um problema para a solução. Então, se não tiver essa questão alternativa, não vamos longe, não. Mas, Selma, como as pessoas podem identificar se aquela pessoa que oferece a constelação familiar é uma pessoa bem formada de fato? Não estamos falando ali, não estamos tratando de uma pessoa que não tem essa capacidade de fato. Pois é, Sérgio, é bem complexo esse assunto, né? Existe terapeutas e terapeutas, existe advogados e advogados. Então, assim, pesquisar sobre o terapeuta que ele está
querendo fazer o tratamento, querendo fazer a constelação, pesquisar quanto tempo tem, experiência, onde foi seus cursos. É a forma. Hoje em dia existem muitos cursos da constelação familiar, existe pós-graduação em constelação familiar, muito aberto, né? O próprio curso do SAMI, acho que não sei se é pós-graduação, por algum tempo não foi, talvez agora seja. Então, a constelação familiar, ela está vindo agora, né? Ela está chegando agora, ela está marcando, de fato, o território no Brasil. Tanto que as pós são muito recentes da constelação familiar, até outro dia não havia. E doutora Ana Brocanello, também qual o conselho que a senhora dá para os interessados nessa prática da constelação? Como a Selma falou, procure saber quem é a pessoa, a qualificação, se tem realmente... não existe nenhum conselho, né? Não é obrigatório ser terapeuta, né? Tanto que hoje em dia essa questão da constelação dentro dos tribunais é fornecido o curso, até mesmo para qualquer tipo de serventuário, não é feito nem necessariamente pelo juiz, pelo promotor, pelos psicólogos da área, qualquer pessoa de dentro do fórum lhe é oferecido esse curso, então qualquer pessoa tem o acesso e a possibilidade de ser constelador. Então é procurar ali, se aquela pessoa tem uma formação, procurar, assista, se você puder, uma constelação dessa pessoa, porque normalmente as constelações, elas são abertas, se você quiser, às vezes paga-se somente uma taxinha ali para participar, para manter o custo do local mesmo. Então, veja primeiro a seriedade, como que aquela pessoa conduz aquele procedimento, e uma vez escolhido, confie no processo e siga. É o que eu posso dizer. Acrescentando, né? Tem humildade para enxergar, para poder perceber, porque é só através desse olhar que você consegue se enxergar e enxergar o outro. E a senhora, doutora Ana, teve alguma situação que propôs a constelação e houve uma resistência muito grande? O que a pessoa disse, se isso aconteceu? Normalmente, quando estamos num processo de divórcio, num processo de guarda, falando especificamente da minha área, as pessoas estão muito machucadas, muito reativas, né, Sérgio? Então, precisa haver as situações de uma alternativa, até mesmo de uma conciliação, elas não vêm de início. A gente está vivendo, às vezes, um processo litigioso, a gente está vivendo aquela mágoa que eu falei que não foi analisada, não foi acolhida, não foi escutada pelo nosso judiciário, porque não cabe, não tem tempo e lugar para aquilo, então ela acaba vindo. Então precisa que muitas vezes haja ali um tempo de maturação daquele processo, não é que eu estou dizendo que precisa ter 2 anos, 3 anos, 4 anos de processo para que você aceite uma constelação, mas normalmente é num prazo já um pouco mais longo, quando a ação está num ponto que ambos os lados às vezes veem que estão perdendo e que vão perder o filho, né? Para o sistema em geral, não é nem para o outro, né? Porque ninguém perde o filho para o outro genitor, né? Tem que ser uma construção. Quando a pessoa está muito desgastada, ela acaba querendo, e realmente ela estando aberta àquilo, ela acaba aceitando a propositura de outros tipos de alternativa que não só uma audiência perante o magistrado. E Selma, para finalizar, temos também os críticos, né, contra a constelação. Alguns afirmam que a constelação faz com que você reviva sentimentos, sofrimentos do passado. Isso de fato acontece? Olha, Sérgio, não é a palavra reviver o sofrimento. Eu diria isso, Selma Flávio, eu diria que é você ter um novo olhar, você vivenciar o que você não sabe, o que você não conhece. Você vai ver o que está oculto atrás da sua dinâmica e atrás do seu trauma, né? Da sua questão em si. Como que eu vou poder te explicar? As pessoas entram muito no jogo, mas elas estão disputando por algo que de fato não importa. Elas entram num conflito, muitas vezes, para ser vista, para ser olhada. É tipo assim, eu não estou, assim, estou generalizando só para poder dar uma margem, né? Brigando por pequenas coisas, mas no fundo ela está só dizendo assim, olha para mim, eu não estou sendo vista.
Mas não é, ela não quer tirar isso da pessoa com quem ela está brigando de fato. De repente, essa pessoa com quem ela está brigando de fato está representando um pai, está representando uma mãe, uma ação semelhante que ela viveu no passado. Aí, quando é olhado para isso, não é um trauma que vai gerar, não é rever o trauma, não é isso. Ela vai perceber que, de repente, esse pai que não a ama, ou que ela está cobrando de um chefe, por exemplo, vou processar meu chefe porque ele não pagou tudo que eu devia, trabalhei mais, ele não pagou os meus salários adequados. Como que chama, doutora? É processo... A reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista, pronto. Aí a pessoa entra com reclamação trabalhista, mas o chefe acha que fez o suficiente e vai lá para o processo. Aí, quando você é olhado através da constelação, a gente vai perceber que essa pessoa quer ser vista, não é só uma questão financeira. E de quem que ela está tomando isso? Quem esse chefe está representando? O pai. Não estou tirando a responsabilidade do chefe cumprir com o seu direito, mas sim o excesso, né? Aí, quando ela percebe que é essa questão, ela vai perceber também que esse pai não foi visto, que esse pai também foi abandonado pelo avô, que também foi abandonado pelo seu bisavô. Então, ele consegue perceber que o que aquele pai deu era só o que ele tinha. Ele não ganhou amor, ele não ganhou sentimentos, ele também não teve, e nem teve a oportunidade de perceber isso. Então ele fala assim, aí ele entende, tá tudo certo. Aí eu tomo meu pai, esse é o momento que você toma o seu pai e aceita o seu pai do jeito que ele é, com o que ele tem para te dar. E conversamos na Rádio Justiça sobre uma homenagem feita no Senado Federal no último dia 16 sobre a terapia conhecida por constelação familiar. E nós conversamos então e agradecendo já a participação da terapeuta especialista nessa prática, Selma Flávio. Selma, muito obrigado por estar conosco, as suas considerações. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por estar aqui, poder entregar um pouquinho do meu conhecimento para vocês e espero que possam aproveitar de alguma forma essas palavras ditas aqui. Gratidão, Sérgio, gratidão, Ana, foi um grande prazer estar com vocês. Doutora Ana Brucanello, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, nossos agradecimentos também. Eu que agradeço, Sérgio. Deixo aí a dica para quem quiser. A série da Netflix, Uma Nova Mulher, fala a respeito de constelação e tudo que ela traz. Então fica aí minha dica para quem quiser assistir no próximo fim de semana. Dá para maratonar 8 capítulos. Fico sempre à disposição e agradeço você sempre por me chamar para conversar a respeito das coisas que nos vai ao coração e no direito de família.